Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Dia seguinte, depois de uma vitória importante, né? Vamos trocar uma ideia aqui sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue. Porra, tô falando aqui, tô lembrando de uma mensagem que eu li de um cara ontem. Ah, é desnecessário, ele deve estar aqui vendo o vídeo. Eu acho desnecessário você falar que é de Brasília. Eu acho desnecessário você estar aqui. Vá pra puta que te pariu, ou vá pro diabo que te carregue. E aqui, na hora de me apresentar, eu falo da maneira que eu achar conveniente. Se você não tá gostando, tem os canais aí dos jornalistas e dos influenciadores profissionais que moram inclusive no Rio de Janeiro e falam do Vasco da Gama. Vá pra casa do caralho antes que eu me esqueça, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o joinha e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Bom, vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, né? Hoje, sexta-feira, tem jogo? Tem sim, senhor. Hoje tem Copa Nordeste com vários jogos. E eu vou trazer aqui um desafio ou um duelo entre times do Ceará e Alagoas, né? O CRB encara o Ceará, né? Jogando em Alagoas, estão pagando 2,73 na vitória do CRB, 2,93 no empate, 2,64 na vitória do Ceará. Esse jogo às 7 horas vai ser transmitido pela ESPN, viu? E aí tem Fortaleza e CSA, às 10 horas da noite, às 22 horas. Estou pagando 1,33 na vitória do Fortaleza. Tá pagando bem na vitória do CSA. Lembrar que o Fortaleza vai com time reserva ou misto por causa da Libertadores. Uma oportunidade para quem quer fazer uma fezinha aí. 4,20 no empate, R$10 para cada real apostado na vitória do CSA. Olha, eu vejo um valor aí nessa partida, viu? Então tá aqui, vai ser transmitida na ESPN também, tá? O link fica no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janela, coloca aí ou faz o cadastro, né? Coloca o código promocional do Cerrado, que assim você já ajudou o canal e não gastou um centavo o primeiro depósito ou Pix que você fizer. A 1xBet dobra em bônus para você usar no site o valor tem que ser até R$1.200. Colocou 50, eles botam 50 de bônus. Botou 200, é 200 de bônus até R$1.200. Mora no Nordeste, mora em Alagoas, mora no Ceará, tá confiante no time aí da casa, vem aqui na 1xBet, faz seu cadastro e vamos fazer uma fezinha. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, eu vou começar esse vídeo colocando a tabela do campeonato aí. Você vê que o Urubu é líder, né? O Botafogo em segundo, o Fluminense, aí vem o Vasco em quarto, fechando o G4. Hoje, o que ameaça a vaga para o Vasco partir para as semifinais do Campeonato Carioca e garantir a vaga na Copa do Brasil, depois dessa nova regra criada pela CBF para ajudar a FERJ, que pode ferrar com muitos times aí no Brasil, né? São 3 jogos que faltam para acabar a Taça Guanabara. Nesses 3 jogos o Vasco encara o Boa Vista, pega o Urubu e finaliza com o Bangu, que é um adversário direto. O Vasco é quarto, aí vem seguido de Volta Redonda e Bangu, são os 2 times que ameaçam a classificação do Vasco da Gama. Eu acho a situação do Bangu mais tranquila, eu vou explicar por quê. O Volta Redonda tem mais 3 partidas. Encara o Bangu no domingo, um jogo importante para ficar de olho, porque a gente, nesse resultado aí, que seria ideal para o Vasco, é o Volta Redonda não vencer, porque o Volta Redonda não pega mais time grande e o Vasco não pega mais Volta Redonda, perdeu pro Volta Redonda, mas o Vasco pega o Bangu. Então é melhor ou dar empate ao Bangu, porque a gente se resolve com o Bangu na última rodada, né? Então Volta Redonda pega o Bangu, o Madureira encerra com o Boa Vista. Acho que esse jogo chave vai ser esse jogo contra o Bangu. Já o Bangu, cara, o Bangu tomou caju, porque o Bangu pega o Volta Redonda, o Fluminense e o Vasco. Então, muito mais difícil para o Felipe Maestro, que é técnico do Bangu, essa classificação bem improvável para o Bangu. Então, o Vasco ainda tem essa classificação nas mãos. Jogo-chave, esse jogo de domingo, porque se o Volta Redonda vence, obriga o Vasco a continuar vencendo. O Vasco tem que, lógico que o Vasco tem que vencer o Boa Vista, né? Mas depois o Vasco pega o Urubu e depois encerra com o Bangu. Tá sim aí os 3 jogos para acabar essa fase do Campeonato Carioca, né? Lembrar que o próximo jogo do Vasco é aqui em Brasília, na quinta-feira, já estão vendendo ingressos, acho que libera hoje os ingressos.
Tinha gente reclamando valor de ingresso. Cara, tem ingresso R$ 79. Ah, mas é meia. É meia. Você pode levar 1 quilo de alimento, chegou lá, bota 1 quilo de alimento e entra R$ 79. É 80 conto, né? Pra você ficar naquele anel superior. Pra ficar atrás dos gols, a meia tá R$ 99. R$ 99 pra ficar atrás dos gols. E é o mais caro aqueles de lado lá, que é o que eu fui da outra vez. Acho que eu nem vou nesse dessa vez, porque eu tenho que pagar o meu ingresso, dos meus filhos, o meu sobrinho quer ir também. Aí eu me laço todinho e morro numa nota pra levar essa galera toda pro estádio. Então eu vou lá pra cima pro anel superior, ou eu vou ficar atrás dos gols, ainda vou decidir aí, vai depender do Tutu, do Cascalho. Bom, quem esteve no Maracanã ontem e publicou fotos nas redes sociais foi o garoto Riquelme, que está em processo de reta final de recuperação para voltar aos gramados, vai estar no elenco do Vasco para 2020, no Campeonato Brasileiro 2023, né? Na lateral esquerda a gente tem o Riquelme, tem o Paulo Vitor, PV, e tem o titular, que é o Piton, né? Então a gente está servido na lateral esquerda. O Riquelme tirou foto junto com o Capasso e o Figueiredo, 3 jogadores importantes para a temporada. Aí a gente tem que, onde eu vou entrar num assunto delicado, a gente tem que tomar muito cuidado com a seguinte situação, né? Se as derrotas, elas escancaram a necessidade de contratação, do Vasco ir no mercado atrás de bons jogadores, pensando em uma Série B dificílima, uma das mais difíceis dos últimos anos, as vitórias, elas mascaram essa necessidade, né? E traz uma sensação para alguns iludidos, né? Não para todos, ou para a maioria dos torcedores emocionados, que está ótimo, que o time é foda, que tá do caramba, que não precisa ter urgência em contratações, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse oba-oba, a gente tem que tomar muito cuidado, estamos jogando um campeonato carioca, lógico, agora contra o Fluminense e o Botafogo, times mais qualificados, mas a gente não pode achar que não se deve ir com urgência atrás de um volante e de um camisa 10. A gente tá falando de um elenco. Olha o desespero que o Vasco ficou por perder o Figueiredo, por perder o Jair. Então é importante não entrar nessa, não cair nessa cilada e deixar que a vitória mascare a necessidade de trazer reforços agora pontuais para fechar esse time titular. Para mim faltam 2 aí para a gente fechar um time titular, né? Fora os jogadores para recompor um elenco, precisa de um lateral direito, precisa de mais um atacante, enfim. Então é tudo isso que a gente falou. Quem falou sobre as características de um camisa 10, de um meia atacante, os diversos tipos que tem de meias ou de camisa 10, foi o Barbieri, que enquadrou o Alex Teixeira em um desses 10, é o que eu falei. Vamos forçar uma barra agora para o Alex Teixeira e o Nenê serem esse 10 e o Vasco não ter que ir ao mercado buscar esse jogador, que eu acho que é fundamental ter esse jogador no elenco. Mas vou deixar o Barbieri aí na entrevista de pós-jogo. Quando a gente fala dessa função de 10, eu acho que vem um estereótipo muito marcado, ou um personagem muito marcado do que é o 10, tendo em vista a história do futebol brasileiro e tudo mais, né? Mas existem diferentes camisas 10, vamos colocar assim, né? O Alex é um cara que começou a carreira como um jogador de lado, se destacou ali, mas que nos últimos anos já vinha atuando, muitas vezes até como um falso 9 ou como um segundo atacante, né? Então dentro desses diferentes 10 que você tem um que é mais organizador, você tem outros que são mais meias atacantes, o Alex se encaixa mais nesse papel de meia atacante. E essa é a ideia, que o Alex flutue ali naquele espaço, pode ser mais do lado esquerdo ou mais do lado direito, mais próximo ao Pedro, que ele tenha essa liberdade para flutuar, que ele consiga fazer os movimentos que ele gosta de infiltração, de atacar as costas da defesa. E uma coisa que o Alex teve em todos os lugares, independente da função, é gol. E sempre fez muito gol. Então era uma coisa que a gente conversou com ele. Eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que ele vem melhorando a cada jogo. Ele já falou sobre isso também. Quando ele chega ao Vasco, ele vinha de férias, num outro contexto, um contexto de Série B, sem tempo para treinar. E a gente teve um cuidado com ele no início da temporada. E eu acho que a gente vem colhendo os frutos agora com mais um bom desempenho dele. Bom, e quem falou na zona mista foi ele, né? O Alex Teixeira. Ele foi ali perguntado por um dos jornalistas sobre a diferença, né, do que ele apresentou o ano passado para esse ano, que esse ano os 2 últimos jogos, inclusive, foram os melhores desde que ele voltou para o Vasco. E qual é o motivo, né, que fez com que ele melhorasse tanto dentro de campo? Aí ele vai falar aí que é uma pré-temporada que ele não teve quando chegou o ano passado, e também a situação de ter mais tempo de jogo, de ter mais ritmo, e isso acaba influenciando diretamente no seu desempenho. Alex, o que
mudou pra você do ano passado pra esse? Vendo de fora, parece que tá mais à vontade dentro de campo. Contra o Fluminense já tinha sido assim, hoje de novo e agora com o resultado. O que mudou na tua preparação, no teu dia a dia? O que tá melhor agora? Acho que eu tô fazendo uma pré-temporada, né? Ano passado eu não pude fazer isso, não tava de férias, recebi o convite do Vasco e quando o Vasco faz o convite eu não vou negar nunca. Então eu vim pra ajudar e infelizmente as coisas não fluíram como eu queria. Então esse ano tá diferente, estilo de jogo, então tô tendo mais liberdade. Eu acho que essas mudanças tá sendo importante pra mim. É o segundo jogo seguido como titular, é isso? E conta um pouquinho como é que é isso, né? Ter de novo conquistado aí essa vaga de titular, depois o Nenê entrou, você continuou no jogo. Acho que é importante ritmo de jogo, acho que a melhor maneira de ter ritmo é jogando, então estou muito feliz por essa sequência. Bom, o Barbieri atualizou aí a lista dos jogadores que estão no departamento médico, né, e que podem voltar agora, né? Inclusive o Jair já está pronto, já se recuperou de dores musculares, o Figueiredo também já está voltando, falou que deve contar com ele já para o próximo jogo aqui em Brasília. 3 não tem previsão de volta. Um é o Bambu, que se machucou, outro é o Marlon Gomes, que se lesionou lá com a seleção no Sub-20, e o outro é o Orediano. Muita gente ontem, no vídeo de ontem, perguntando cadê o Orediano, você não falou no Orediano? Eu falei do Orediano lá no Instagram, acompanha o Instagram que você vai saber do que está acontecendo. Ele sentiu dores na coxa na segunda-feira e não foi pro jogo, né? Por quê? Porque foi detectado uma nova lesão no Orediano aí, muita gente até falando, né, o novo Benítez, esse moleque se machuca demais, mas o problema não é o Orediano não, o problema, alguma coisa tá errada, ou na questão da preparação física, ou lá no gramado do CT, né, como o meu amigo Adílio lá, o Mumuzinho da Colina, já me soprou várias vezes, falando que o campo é duro e que muita gente tá sentindo dores na coxa. Vou deixar aqui o Barbieri atualizando a situação desses jogadores que estão no departamento médico, e depois eu vou deixar uma entrevista em seguida que o Pedro Raul deu assim que acabou o jogo, lá para Cazé TV, falando do gol que ele perdeu e falando que também sentiu dores na coxa, também, curioso, a maioria deles, dores na coxa. E que isso quase tirou ele do jogo, ele tem que fazer uma preparação, um tratamento para poder estar dentro de campo ontem. Então alguma coisa está errada. E não é normal esse tanto de jogadores sentindo dores exatamente na coxa. Vou deixar aí para você ver. Em relação à volta dos jogadores, como eu disse, o Jair já estaria apto para hoje, então é um jogador que a gente já conta. O Figueiredo, até pelo tipo da lesão, está num processo mais final. Eu imagino, espero que possa contar com ele na semana que vem. Eu acho que o Marlon vai demorar um pouco mais. O Robson depende da evolução dele, acho que um pouco mais também, segundo eu tenho conversado com o departamento médico. E o Orejano, sem dúvida, a gente detectou uma lesão agora, vai demorar um pouquinho mais também. Mas eu acho que pelo menos essas 2 voltas a gente tem mais rápido aí. Além da situação do Capasso, que chegou agora, ainda não treinou, mas a ideia é que ele possa começar a treinar comigo nos próximos dias e a gente vai incorporando aí esse elenco. Maurício, queria que você... Sobre o gol, o centroavante tem que ter um pouquinho de resiliência, às vezes não entra na primeira, nem na segunda, foi na terceira, mas muito feliz por marcar com essa camisa, coroar essa torcida que compareceu de novo hoje. E eu tive uma queixa na coxa há uns 2 dias atrás, mas eu sabia da importância para o time, então fiz um esforço. Dedicar também ao departamento médico que me ajudou muito nesses últimos 2 dias. Hoje eu tratei, acho que desde de manhã cedo, a tarde inteira até minutos antes do jogo, para poder estar representando o Vasco hoje no Clássico. E eu acredito que é um processo, tanto do time, tanto físico de toda a equipe. A gente está acho que hoje é o 6º jogo, se não me engano, oficial. E é um processo, é um ano muito longo, o calendário brasileiro é muito difícil, então a gente está procurando crescer fisicamente também ao longo dos jogos para chegar na melhor preparação física para o brasileiro, para a Copa do Brasil. Para finalizar o vídeo, 2 recados. O primeiro, eu vou deixar aqui um vídeo do Maurício Barbieri falando justamente do Pedro Raul, né? Ele foi perguntado sobre os gols que o Vasco errou no jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo, sobretudo o Pedro Raul, que a torcida estava muito irritada com aquele gol perdido por ele. Inclusive nesse gol, vou mostrar para você aí de novo, a gente ficou tão focado no erro do Pedro Raul que não viu o passe maravilhoso do zagueiro Léo, né? Que passe, que jogador esse zagueiro Léo. Porra, me surpreendeu demais, mais uma vez, tá? Parabéns aqui ao Léo, que tem feito umas partidas
muito bacana, muito legais, tá? Então tá aí. Aí o Maurício Barbieri pede paciência à torcida, diz que o processo é natural, ele tá se dedicando e ele se cobra pra caramba também. Daqui a pouco ele vai começar a acertar e ele vai ser fundamental pra temporada, né? Então tá aí o pedido do Maurício Barbieri. Agora eu vou responder a um outro babaca que eu vi uma mensagem aí sobre... agora fala sobre o hambúrguer oficial do Vasco, né? Porque eu tava falando do hambúrguer em vez de estar falando do Vasco, e agora com o Vasco ganhando, eu vou reclamar. Cara, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O que acontece dentro de campo, se for ruim, a gente vai vir aqui e vai criticar, se for bom, a gente vai vir e vai elogiar. O futebol é uma coisa. Agora, não é porque o Vasco ganhou que eu vou aplaudir ou bater palma pra bandido, pra pilantra que tá de sacanagem com o Vasco ou com uma gestão, ou usando de influência ou de parentes para ganhar dinheiro em cima ou às custas do Vasco da Gama, tá? Uma coisa é você ter um empreendimento que vai gerar receita para o clube. Outra coisa é você ter alguém de um grupo político que consegue indicar ou colocar um parente para ganhar dinheiro às custas do Vasco da Gama, e isso é imoral. É esse tipo de moralidade que levou o Vasco a essa situação de penúria nos últimos 20 anos, com o Move, com o Salgado, com todos os presidentes que passaram do Vasco, gestores, políticos, agentes que se beneficiaram, que colocaram empresa, que ganharam dinheiro, empresários, né, com sacanagem, com grana, com jogadores. Toda a putaria que rolou no Vasco, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E não tem nada a ver com relação ao campo e bola. Campo e bola a gente vai avaliar, e a putaria que acontece com relação a empresários, a sacanagem, a gente vai estar aqui sempre metendo porrada, né? Então, se você ficou putinho, se você não gostou, enfia o dedo no rabo e rasga, tá? Tamo junto, grande abraço, não esquece. Fique com Deus e saudações vascaínas. Não, entendo. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. Ele vem fazendo os gols, vai perder. É do ofício do atacante, infelizmente. É o homem que todo mundo tem uma expectativa muito grande que ele faça todos os gols. Nem sempre ele vai conseguir. E ele é um jogador que se cobra bastante. Em jogos em que ele não fez gol ou situações em que ele teve a oportunidade, ele fica chateado, fica frustrado. Mas é um jogador que já tem uma maturidade, sabe que as coisas vêm com o tempo. E é uma referência para nós, é um jogador que sempre quer jogar todos os minutos, sempre quer treinar, sempre quer fazer complemento, sempre quer buscar mais. Peço para a torcida apoiar. Aliás, eu falei isso na minha chegada. A torcida do Vasco é uma torcida fantástica, é uma torcida que ajudou demais o Vasco na temporada passada, e é uma torcida que tem tudo para ajudar demais nessa temporada. Eu falei isso para os jogadores, não tenho receio de falar para fora, vai ser uma temporada difícil, vai ser uma temporada com muitos desafios, né? Eu faço um paralelo em que... a gente não tá caminhando na Vieira Solta, onde a calçada é linda e não tem buraco. A gente ainda tá na Avenida Brasil, tem buraco pra caramba, tem obra, tem trânsito, tem blitz. Espero que não tenha assalto, mas o nosso caminho é um caminho difícil, é um caminho árduo, e a gente precisa do apoio do torcedor, porque quando ele faz a festa fantástica que ele fez no jogo passado e que ele fez hoje, o Vasco é cada vez mais forte, que ele continue apoiando a gente, que ele apoie o Pedro Raul, porque apesar da temporada desafiadora, vai ser uma grande temporada. Bem.